Olá pessoal do canal da Personal Spirit, vamos conversar, bater papo para deixar o nosso espírito leve como uma pluma. Há mais ou menos 3 semanas eu fiz uma palestra falando sobre o medo, de onde vem o medo, porque nós sobre o medo não, sobre o sofrimento, de onde vem o sofrimento, porque sofremos. E a plateia gostou muito, inclusive me convidou para uma outra ocasião fazer outra palestra com outro tema. E eu resolvi escrever sobre este assunto, mas com o título As Entrelinhas do Sofrimento. O texto está disponível no meu site blog. As entrelinhas do sofrimento são os intervalos, sobre o meu ponto de vista, entre o medo e a coragem, dualidade que nos rodeia desde o nosso nascimento, mas uma dualidade necessária para escalarmos os níveis de consciência e aceitarmos os desafios da nossa vida como experiência que nos tornará autores do nosso destino e, graças a Deus, nos acompanha até o nosso nascimento. Quando o bebê começa a dar os primeiros passos, aí esse óculos tá horrível, tá brilhando, fazendo espelho. Quando o bebê começa a dar os primeiros passos, ele olha para a mamãe e sorri. Se a mamãe disser, filho, você vai cair, ele vai cair mesmo. Mas se a mamãe disser, vai em frente, encorajá-lo, ele transpõe esse mecanismo de defesa do ego, né? Que, segundo Freud, está em constante tensão. O ego está em constante tensão. Então, a coisa da gente se defender, esse medo de ser feliz, de avançar, é coisa do senhor ego e não da consciência, né? Muitas vezes, para não passarmos fome, nós julgamos que a pessoa não quis dividir o pão, pensou primeiro na família. Então, para a gente não passar fome, muitas vezes, é muito inerente do ser humano, nós negamos um prato de comida ou até qualquer outra coisa, um pedaço de pão a alguém, né? Por medo de amar, às vezes, nós não confiamos no amor do nosso parceiro, da nossa parceira. Por medo do abandono, nós abandonamos primeiro, quando na verdade nós devíamos acreditar em nós, confiar no amor que nós sentimos por nós mesmos, primeiramente, para depois tratarmos o outro dentro de uma tranquilidade, de uma consciência mais elevada, tratar o outro como nós gostaríamos que ele nos tratasse, né? Mesmo subjugados por esse ego, é imperativo que sigamos em frente, imperativo que evoluímos, ou nós evoluímos, ou nos entregamos à famigerada ignorância, no formato do medo, que nada mais é do que um produto mental produzido pela nossa ingênua necessidade de nos defendermos o tempo todo. Quando a coragem sobrepõe ao medo, aí o sofrimento desaparece, porque a gente aceita a situação com mais propriedade, com mais tipo, eu sou dono de mim mesmo, eu tenho o direito de ficar bem, de ser feliz. E aí a alegria brota, recheada de uma confiança em si mesmo. Muita gente denomina isso de felicidade, mas isso para mim nada mais é do que autoconhecimento. Eu venci a mim mesma. Então, meu maior inimigo sou eu mesma. O sofrimento, nesse sentido, é o intermediário do medo e da coragem, do avançar ou recuar, da luz ou da escuridão. Neste conflito interno, que nasce, cresce dentro de nós, combater esse fantasma do medo que nos impede de ser feliz, vai depender das ações
promovidas por uma consciência mais elevada. E eu digo com propriedade que a prática do bem é a mais eficaz. Há muitos e muitos anos eu desconfio, porque falar de sofrimento, de dor é uma coisa que eu entendo muito, justamente por experiência de vida. Saí de casa com 11 anos de idade, enfrentei a vida praticamente sozinha, não fosse os bons amigos e as boas pessoas que me acolheram. Eu desconfiei que eu não tinha que ser feliz, que seguir a ditadura da felicidade. Eu desconfiei já há alguns anos que o que eu preciso é ser uma pessoa mais caridosa, mais humanitária, mais solidária e não aceitar a frase tradicional que fica espalhada em todas as redes sociais, nos livros de autoajuda: o importante é ser feliz. Eu desconfiei que o importante é ser bom. Não um bom para receber bônus, não um bom do tipo vou pagar o dízimo que eu vou conquistar o reino do céu. Isso é uma coisa meio sem consciência, mas uma bondade praticada na ética do dia a dia, na ética da boa convivência. E aí eu me lembro de Ludwig van Beethoven maravilhoso. Semana passada eu assisti a Quinta Sinfonia de Beethoven em São Paulo. Ele dizia o seguinte, que não há inteligência verdadeira sem bondade. Perfeito, concordo, né? Porque não adianta você querer ser feliz de qualquer jeito se você ser bom. Eu concordo plenamente com essa frase. A bondade supera o medo e o sofrimento e nos confere a sabedoria, a elegância de raciocínio, a vontade refinada que nos conduz à luz interior e nos transforma em seres clarificados. Então, dentro desse contexto, sofrimento é bem-vindo. Sofrimento é a dor que sinaliza que nós estamos crescendo como seres humanos, tomando uma consciência espiritual e emocional maior. Do mesmo modo que a dor de barriga, a dor de cabeça indica que tem alguma coisa errada no nosso corpo físico, a dor da alma indica que nós estamos em constante evolução. É um termômetro, um indicador que sinaliza que está errado, tem alguma coisa errada. Sem esse mestre carrasco que é o sofrimento, nossa consciência jamais sairia do primitivismo para alcançar um nível maior, um nível superior. Aí eu lembro de Kant, Immanuel Kant, né? Adoro filosofia. Então ele dizia o seguinte, ele dizia que a ética da bondade dentro de Kant significa a ética da bondade para Immanuel Kant, ela vem acompanhada do imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? É o dever de toda pessoa agir conforme os princípios os quais ele considera que seria bom para toda a humanidade. Numa palavra bem simples, faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam a você mesmo. Então, é dentro dessa gangorra, dessa dinâmica inegável da vida que nós crescemos. E a gangorra é o seguinte, você está na gangorra e você levanta, muitas vezes com dor, porque a pessoa que está do outro lado oposto tem um peso mais robusto. Muitas vezes com dor você levanta a pessoa, ela segue e sente aquela brisa no rosto. Depois ela proporciona a mesma brisa no rosto da outra pessoa. Agora, se você tiver medo de levantar essa pessoa e de participar dessa dinâmica da vida, você vai ficar no chão pensando em se eu cair, se isso, se aquilo, aquilo outro. É uma opção. Então, o chocolate filosófico de hoje é... Vou pegar aqui para desligar daqui a pouco. Lembrando Drummond, no poema Definitivo, ele dizia o seguinte, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, você sofre até quando você quiser. É uma questão de atitude. Então, dentro dessa dualidade, medo, coragem, luz, escuridão,
saúde e doença é que mora nessas entrelinhas o nosso sofrimento. Basta a gente saber gerenciar tudo isso e perceber que isso faz parte da natureza humana e do nosso crescimento espiritual. Não deixe de ler o texto no meu site e também de comentar sobre esse vídeo, que ficou um pouco longo, mas é preciso. E até o nosso próximo encontro. Um abraço.